Olá, boa noite. Como vai você? Tudo bem? A gente começa mais uma edição do Jornal da Difusora, integrando todo o Maranhão com a notícia. Vamos aos destaques de hoje. 3 pessoas desaparecem após embarcação naufragar em rio no interior do estado. Na capital, a Igreja da Sé emite alerta para falsos guias turísticos após cobranças indevidas. Polícia Civil investiga a morte de frentista durante trabalho em posto de combustíveis. E ainda a Federação dos Municípios promove curso para debater sobre regularização fundiária rural e urbana. Em Caxias, pais procuram postos de saúde para vacinar filhos contra o sarampo. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. 3 pessoas estão desaparecidas após a embarcação em que estavam naufragar hoje pela manhã na foz do rio Preguiças, em Atins. Hugo Viegas traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Hugo. Olá, Cristiane, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, segundo a Capitania dos Portos aqui no Maranhão, 5 pessoas estavam nessa embarcação. 2 foram resgatadas pela tripulação de um outro barco que passava lá pela região e as outras permanecem desaparecidas. Equipes da Marinha, lá na região de Barreirinhas, foram acionadas e emitiram um alerta para que outras embarcações que estejam na região se desloquem para a área justamente para auxiliar também nas buscas. E um inquérito foi aberto para investigar as causas desse acidente. Cristiane. Obrigada, Hugo. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Olha, com mais de 4 milhões de hectares em assentamento, o Maranhão é um dos estados que apresenta alto índice de conflitos agrários causados pela ausência de titulação de propriedade. E a falta de regularização impede que os proprietários possam adquirir empréstimos junto a agentes financeiros. Quilombolas, indígenas e terras sem dono. A falta de regularização fundiária no Maranhão também coloca em risco pequenos agricultores e fazendeiros. São conflitos que duram anos e poderiam ser evitados com o mapeamento e regularização das áreas. A gente sente muito a falta, da questão do INCRA. Eu sou servidor de carreira do INCRA, estou hoje no estado e sei pelo que os servidores do INCRA estão passando, com o sacateamento da instituição e praticamente ficando sem recursos para poder fazer aquilo que eles sabem, que é assistir os assentados de reforma agrária e promover regularização fundiária no campo. O problema não é exclusividade das zonas rurais. Nas áreas urbanas, a dificuldade se repete. O município de Santo Inês eu já encontrei no processo de regularização fundiária, mas é um assunto muito delicado, muito difícil, tanto judicialmente, como documentar através do cartório todos esses cidadãos que precisam de moradia, mas no nosso município a questão envolve tanto a propriedade privada e a municipal. Temos conflito nas duas áreas, porque temos um proprietário que diz que é dono da maioria da terra de Santo Inês, como no município também. Medidas para amenizar e até solucionar o problema foram discutidas em um curso na sede da FAMEM em São Luís. E melhor que isso, os representantes dos municípios maranhenses aprenderam a desburocratizar o acesso à legitimação fundiária. Além de casa, além de melhoria habitacional, tem algo que antecede isso tudo, que é justamente regularizar os terrenos. Nós sabemos que no Maranhão inteiro, muitas famílias moram há 5, 10, 20 anos e não têm o documento da sua casa. O desafio, então, é dar direito a quem tem direito. Através de uma parceria da Secretaria das Cidades, da FAMEM e dos municípios, nós podemos estar ensinando a fazer esse processo de algo que é uma lei de 2017, para que todo mundo possa estar garantindo isso. Em âmbito judicial, a principal iniciativa neste ano foi a criação das varas rurais no Maranhão, estabelecida em agosto deste ano na Carta São Luís, fruto de uma reunião do grupo Matopiba, com representantes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Poder Judiciário agora sai mostrando à sociedade que há uma relação, há um processo, há um feedback entre o cidadão e o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não poderia ficar longe dessa situação gravíssima que é a nossa questão fundiária, que é a questão dos conflitos agrários.
Então, o Poder Judiciário hoje vem e diz: estou aqui para resolver o seu problema. As medidas são importantes para o desenvolvimento dos municípios. Uma casa, se você vai vender com recibo, ela custa 30, 40, 50 mil reais. Se ela tem um documento, tu já pode vender ela por 100, 150, 200. Tu pode fazer uma hipoteca no banco. Quando tu for vender, tu pode vender financiada através de qualquer instituição bancária. Tu pode, por exemplo, dar em garantia para o FIES. Portanto, a gente está falando de segurança jurídica. É um direito ainda do século XIX, que infelizmente é negado no estado do Maranhão e em todo o Brasil. O objetivo, portanto, é, de mãos dadas, governo do estado e os municípios do Maranhão, a gente dá esse direito a quem tanto merece e tanto precisa. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. Manuel Mariano Júnior, conhecido como Júnior do Nenzim, poderá aguardar julgamento em liberdade. Ele estava preso desde 2017 pela morte do pai, o ex-prefeito de Barra do Corda, Nenzim. A decisão foi da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, que deferiu habeas corpus nesta segunda-feira. Agora, Mariano Júnior deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Na capital, a polícia segue investigando o caso de um frentista morto a tiros ontem à noite no bairro do São Cristóvão. Denilson Oliveira estava trabalhando em um posto de combustíveis quando foi surpreendido por 2 homens ainda não identificados. A vítima tentou fugir, mas foi perseguido e alvejado. Segundo informações, Denilson já foi preso por porte ilegal de arma e crime de roubo. Foi lançado esta semana no município de Viana o projeto Pacto pela Aprendizagem. O programa tem uma parceria da Prefeitura com o governo do estado. A iniciativa é ajudar na qualificação de ensino dos alunos da região, na formação dos profissionais de educação e na elevação para o índice do IDEB. E o Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco, Igreja da Sé emite alerta para falsos guias turísticos após cobranças indevidas. E na cidade de Caxias, pais procuram postos de saúde para vacinar os filhos contra o sarampo. A gente volta já já. De volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão, e a Catedral Metropolitana, aqui na capital, denunciou a prática irregular de cobrança de taxas de turistas para livre entrada na igreja. Segundo informações, 2 homens ainda não identificados estariam cobrando em média de R$10 por cada visita. Todos os dias, o Centro Histórico de São Luís recebe centenas de visitantes. Um dos locais mais visitados e mais antigos é a Igreja da Sé, que tem quase a idade da capital São Luís. Foi a primeira vez que o Marcos veio aqui, apesar de ser do Maranhão. Ao final da visita guiada, precisou pagar R$10 para o guia de turismo. Nós chegamos aqui na igreja e fomos abordados por um guia que se prontificou a nos acompanhar para mostrar a igreja, mostrar as imagens e a sua história. E assim aconteceu. Eu acredito que os turistas se sentirão muito mais aconchegados, entendeu? Ao chegarem nos locais históricos e serem abordados por guias que tenham um vínculo público, nós nos sentiremos mais seguros, acredito eu, e a valorização do turismo também deve acontecer dessa forma. A prática de cobrança foi irregular, já que a maioria dos guias que trabalham aqui fazem isso de forma voluntária. A pessoa que chega na catedral para conhecer a mesma, ela não tem nenhuma taxa de valor cobrada diretamente para ela. Tipo, você vai entrar na catedral e vai ser cobrado. Então, a gente deixa até este ponto claro a todo visitante que vê a catedral, escola particular ou pública. Se alguém cobrar qualquer valor, esse valor não pode ser pago, porque a igreja ela é do fiel, ela é do visitante, ele é de todo aquele que queira conhecê-la. Esta semana, a Igreja da Sé emitiu uma nota informando sobre uma situação ainda mais grave: a cobrança de valores para que turistas entrem na igreja. A catedral esclareceu que não tem guias próprios, mas que eles têm livre acesso aqui, assim como os visitantes, mas que essa cobrança é indevida. A nossa igreja ela pode ter características de museu, mas nós não cobramos como os museus para que as pessoas entrem. Ela é um espaço aberto ao público, qualquer pessoa, qualquer turista, seja daqui da cidade, seja de outro lugar, pode chegar, pode entrar, pode contemplar, né, as belezas que nós temos históricas e artísticas dentro da igreja sem nenhuma taxa.
Este profissional da área explica que a categoria normalmente segue uma tabela de preços que é estipulada pelo Sindicato dos Guias quando realiza trabalhos autônomos, ou os valores são cobrados em pacotes pelas agências de viagens. E quando acontecem situações desse tipo, que são isoladas, compromete o trabalho de outras pessoas. E para essas pessoas que não têm essa capacitação, que não são formadas em guia de turismo e que cobram esses valores indevidos, no meu ponto de vista, eu acho isso desnecessário e vejo isso como um desrespeito à categoria que passou anos estudando e que está ali o tempo todo se capacitando. Isso é algo ruim, né? Porque a gente não preza por essa questão de estar pagando a igreja é um bem público e não há por que estar dando essa contribuição, entendeu? Considerado um dos monumentos históricos mais antigos e importantes de São Luís do Maranhão, a igreja começou a ser construída em 1615 e faz parte da área tombada do Centro Histórico de São Luís. É um dos prédios históricos mais visitados do conjunto arquitetônico da cidade. Olha, em reunião realizada hoje entre o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, demais deputados, diretores do Hospital Aldenora Belo, representantes da Promotoria de Saúde e o secretário de Estado da Saúde, foram discutidas alternativas para o retorno dos serviços que deixaram de ser oferecidos pela instituição, que é referência no atendimento oncológico no estado. A direção do hospital assumiu o compromisso de retomar já na próxima semana alguns serviços como o pronto atendimento oncológico, as cirurgias, o combate à dor e cuidados paliativos. O Hospital Aldenora Belo é mantido pela Fundação Antônio Jorge Dino e deixou de oferecer alguns serviços aos pacientes com câncer por falta de recursos financeiros. E em todo o estado, a procura em postos de saúde contra o sarampo já começou. A campanha iniciou ontem em todo o país. Nessa primeira fase, o público-alvo serão as crianças entre 6 meses e 4 anos. Ana Lia irá tomar a primeira dose da vacina. A Diana sabe da importância de manter a caderneta de vacinação da filha atualizada. É importante os pais terem a consciência de trazer os seus filhos aos postos para vacinarem, até porque é gratuito, né? E não é um bem que a gente faz para os nossos filhos. A vacina trivalente protege contra a cachumba e rubéola e está disponível em todos os postos de Caxias. Ao todo, serão 3.200 doses distribuídas nas 25 unidades básicas de saúde da zona urbana e 11 da zona rural. Nós temos que vacinar cerca de 1.300 crianças nessa faixa de idade, né? Bebês de 6 a 11 meses. Neste primeiro momento, a campanha tem como foco as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A campanha vai até o dia 25 de outubro. Os pais devem levar as crianças dentro da faixa etária para receber a vacina. Haverá também um dia de mobilização, o dia D, marcado para o dia 19, no sábado. Além de todas as unidades estarem abertas, a gente sempre procura botar pontos estratégicos, pontos de apoio. Porque às vezes a pessoa está em determinado lugar que é mais perto daquele ponto, né? A movimentação nesta unidade básica começa a se intensificar. E ela é extremamente importante porque ela vai proteger contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, no caso da tríplice viral. Mas a gente sabe que essa vacina ela é complementada depois por outras doses. E a gente insiste nesse assunto, né? Tem que vacinar. Daqui a pouco o período chuvoso termina, mas as chuvas continuam na região tocantina. E ainda, alunos de escola na capital participam de aula prática sobre empreendedorismo. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre o período chuvoso que chegou ao fim em todo o Maranhão, dando lugar à primavera. Mas mesmo assim as chuvas continuam a cair na região tocantina. Veja na reportagem de Isabel Gomes. Outubro é considerado um mês de transição do inverno para a primavera. O clima aqui na região tocantina é tropical, mas um tropical diferente do que estamos acostumados a ouvir por aí. O verão é chuvoso e o inverno é seco. É bom por amenizar o calor e é ruim, porque agora, depois desse aterro aí, qualquer chuvinha aqui já alaga tudo.
Mesmo com as estações um pouco contrárias por aqui, o fenômeno que ocorre na região tocantina é explicado pela influência das regiões vizinhas. É um mês que teoricamente chove pouco aqui em Imperatriz. Pelos anos anteriores chove pouco. Mas acredito que as chuvas atuais, essas chuvas repentinas, esteja relacionada a uma baixa pressão na região que acaba atraindo massas úmidas das regiões vizinhas, principalmente das áreas amazônicas. Essas mudanças geram instabilidade. De acordo com a previsão do tempo, para esta quarta-feira, as nuvens aparecem pela manhã. Expectativa é de 90% de chances de chuva no período da tarde e à noite o tempo fica aberto. Para o final de semana, segue a mesma previsão de instabilidade no clima e tempo. São momentos de chuva e pouco depois o tempo abre. A previsão é que tenha bastante chuva, né? A cidade tem que estar preparada para isso, para não ter o que ocorreu anteriormente, no verão passado. Alunos de uma escola pública aqui em São Luís tiveram uma aula prática de empreendedorismo. A quadra de esportes se transformou em um grande balcão de negócios. Nesse estande, os produtos comercializados dão água na boca. Tem bolo, brigadeiro e até pudim. Uma verdadeira tentação. Quem faz é a filha de Dona Tereza, mas é ela quem comercializa quando vai para a escola à noite. Essa feira foi uma oportunidade maravilhosa que o Sebrae e a escola deram para a gente expor, sabe? Porque às vezes a gente não tem condições de fazer propaganda, então aqui foi uma porta que se abriu para a gente, não sabe? Quem sabe a minha filha montar a empresa dela. Dona Terezinha também tem unido o útil com o agradável. Como forma de tornar o negócio dela ainda mais lucrativo, a estudante aproveitou a feira para expor as bolsas e sapatos que já vende e, claro, tentar ampliar a clientela. Olha, é o seguinte, aqui nós que tem mais saída são os sapatos, que mulher é o bicho vaidoso, né? Deixa de comer para luxar. Então aqui na minha área, o que tem mais saída são sapatos. A feira, que ocorreu no último final de semana na capital, foi uma iniciativa do Centro de Ensino Cidade de São Luís, em parceria com o Sebrae. A intenção foi dar uma oportunidade aos estudantes que, de alguma maneira, já empreendem a expor os produtos e garantir uma renda extra. Várias oficinas surgiram com essa parceria e a escola está sendo beneficiada, porque todas essas oficinas, nossos alunos estão ativamente participando. A feira contou ainda com palestras e oficinas, todas voltadas para o empreendedorismo. Quase 40 expositores participaram dos 3 dias do evento. Além de estudantes, o espaço também foi aberto para outros microempreendedores da capital. Então, a ideia é juntar todos esses potenciais empresários e o que já estão no mercado, no mesmo ambiente, para que eles apresentem seus produtos, vendam esses produtos com um preço acessível e que eles possam também esgotar o estoque que está parado, para que eles tenham um capital de giro para compra de seus produtos renováveis para a festividade de Natal. Legal, né? O jovem perceber desde cedo que o mundo do trabalho é feito de muitas nuances e que essa é a vez do empreendedorismo, né? Bom, as reportagens dessa edição você pode rever no portal M10. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. Te espero por lá, viu? Muito obrigada pela sua audiência. A gente encerra com imagens da Avenida Camboa, aqui na capital. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.